Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês a videoaula desta linda passadeira. Eu trabalhei essa peça com 2 desenhos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quantas correntes acrescentar para quem quiser fazer maior. Também vou deixar o tamanho e o peso na descrição do vídeo. Eu trabalhei essa peça com esse barbante da Euro-Roma, número 6, cor natural. Esse barbante da Euro-Roma, número 6, cor laranja. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder as pontas dos fios. Bom, gente, cada um escolhe a cor que gostar para confeccionar a sua peça. Pode trabalhar essa peça com fio 4, vai ficar menor. Pode trabalhar com fio 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho, dependendo do ponto. Pode trabalhar com fio 8 e também com fio número 10. Aqui no canal tem o passo a passo do tapetinho menor. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo e também no card. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Antes de iniciar o passo a passo, quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos para a nossa videoaula de hoje e espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 110 correntes. Trabalhei o meu cordão com 110 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha, venho na minha quinta corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu chegar no final dessas correntes. Trabalhei até o final das minhas correntes, fiquei no total de 35 intervalos, fora essa alcinha. Essa alcinha eu vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro e vou fazer ela aqui desse lado. Trabalho aqui 4 correntes. Vem nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Vamos iniciar a segunda volta. Eu vou subir aqui 4 correntes. Se você quiser subir 5, fique à vontade. No início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Essa é a nossa segunda volta. 2 correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, vem aqui no próximo ponto, um ponto alto. Então, fiquei aqui com 3 intervalos. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 16 pontos altos, onde tem intervalo, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei aqui 16 pontos altos. Essa peça eu vou trabalhar ela com 2 desenhos, tá, gente? É uma passadeira. Esse é o meu primeiro desenho. Agora, para mim chegar no segundo desenho, eu vou precisar de 7 intervalos. 2 correntes,
um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 7 intervalos, agora, a partir desse ponto, vou iniciar o segundo desenho. Eu vou trabalhar esses 2 grupos, ó. Então, vou trabalhar aqui o primeiro grupo com 16 pontos, trabalho 2 correntes para separar um do outro e vou trabalhar o segundo grupo. Trabalhei os meus 2 grupos com 16 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar esse finalzinho aqui, vou fazer 3 intervalos. Trabalhei os meus 3 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, eu vou trabalhar na parte oval, trabalho 2 correntes. Vem dentro dessa alcinha e vou trabalhar aqui 6 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é meu primeiro, trabalho 2 correntes, trabalho o segundo ponto, então, eu vou trabalhando assim até eu trabalhar 6 pontos separado com 2 correntes. Trabalhei os meus 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, separado com 2 correntes. Trabalho 2 correntes e venho em cima desse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto. Esse é o meu primeiro ponto da parte reta. Agora, tudo que está desse lado, eu vou trabalhar aqui 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos na minha parte reta. Em seguida, trabalhei esse grupo aqui, ó. Tudo o que eu acabei de fazer nessa parte reta, vou fazer aqui. Vou repetir esse grupo com 16 pontos, trabalho o intervalo, mais 16 pontos. Então, a mesma coisa que eu fiz nessa parte reta, vou fazer nessa. E tudo que eu fiz aqui nessa parte oval, a mesma coisa vou trabalhar aqui, ó. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, conto 1, 2, venho aqui na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 3. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 2 intervalos. Duas correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei 16 pontos altos, trabalho 2 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro, a partir desse ponto trabalho um grupo com 4 pontos altos, vem nesse espaço, trabalho 2. Um ponto alto em cima desse ponto de base. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos. 2 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro, a partir desse ponto trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, cheguei no segundo desenho, em seguida trabalho 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, 2 correntes para me formar um intervalo. Em seguida, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, já finalizei aqui a minha parte reta trabalhando 2 intervalos.
Então, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Vou trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesses pontos, dentro dessa alcinha, e trabalho 2 pontos para cada um deles. São 6 pontos, todos eles eu trabalho 2 pontos. Trabalhei 2 pontos nesse, 2 correntes, venho para o próximo, 2 pontos altos. Vou trabalhar a minha parte oval e volto. Trabalhei aqui na minha parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos para cada um. Trabalho 2 correntes e vou vir nesse primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto para ele. Agora, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou trabalhar a partir desse ponto a mesma coisa. Vou trabalhar aqui esses 2 intervalos, vou trabalhar eles aqui, em seguida o grupo. É só olhar o que acabou de fazer nessa parte reta e copiar a mesma coisa desse lado. Tudo que eu terminei de fazer nessa parte oval, vou fazer na outra parte oval. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 4. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos, 2 pontos altos nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar outro grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, então ficou assim. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar 3 intervalos para me trabalhar o segundo desenho. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto, já vou iniciar o segundo desenho. Vou trabalhar 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos e em seguida vou trabalhar 2 grupos com 4 pontos. Um grupo aqui e o outro grupo aqui. Mesma coisa, tá, gente? Que eu estou fazendo no segundo desenho, eu fiz no primeiro. Vou trabalhar os meus 2 grupos e volto. Trabalhei 2 grupos com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos e o último intervalo da minha parte reta. Então, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, venho aqui nesses grupos, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, cada grupinho desse da minha parte oval vai receber 3 pontos altos, tanto de um lado quanto do outro. 2 correntes para separar um grupo do outro e vou vir no outro, trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Do mesmo jeito que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 5. Vou subir aqui 2 correntes. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Trabalho 2 nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, trabalho 2 correntes,
conto um 2, venho no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu vou trabalhar um intervalo para mim fazer o segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, eu já trabalho 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes, vou trabalhar 2 grupos aqui com 7 pontos altos. Um aqui, trabalho 2 correntes e trabalho o outro aqui. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos cada um deles. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, então ficou assim o meu último desenho, o intervalo e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e 2 no último, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão do primeiro, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 6. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 5 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 5. Trabalhei 5 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Venho aqui nesse ponto, a partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para me chegar no segundo desenho, eu vou trabalhar 11 intervalos. 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro um ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 11 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos. Quando eu terminar ele, trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo com 10 pontos altos. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos, cada um separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos para me finalizar a minha parte reta. Trabalhei 5 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho, os intervalos, o primeiro desenho e do jeito que inicia com 5 intervalos, finaliza. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos dessa parte oval e da outra, vou trabalhar nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 7. Subo 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 4 intervalos.
Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Daí, nesse espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 13 pontos altos, trabalho 2 correntes, para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 9 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 9 intervalos, agora eu vou trabalhar no segundo desenho, a mesma coisa do primeiro, eu vou trabalhar 2 grupos com 13 pontos altos. A partir desse ponto eu trabalho o primeiro grupo, 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei os meus 2 grupos com 13 pontos altos cada um. Vou finalizar aqui trabalhando 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, então ficou assim o meu último desenho, os meus intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 6 pontos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, 2 correntes e venho no próximo grupo trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Todos os grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 8, subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto, eu trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim passar para o segundo grupo, eu vou trabalhar 7 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 7 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho, a partir desse ponto trabalho 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos e um grupo com 13 pontos. Trabalhei 3 intervalos, um grupo com 13 pontos e vou finalizar a minha parte reta trabalhando 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vou trabalhar na minha parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e venho nos outros grupos trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Todos os grupos, as 2 partes ovais, nessa volta, cada um deles vão ganhar 7 pontos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 9, subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, em seguida vou trabalhar
3 grupos com 10 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse já é meu primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho 10 pontos. 2 correntes, pulando 2 de base, mais 10 pontos. 2 correntes, pulando 2 de base, mais 10 pontos. Trabalhei os meus 3 grupos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar 7 intervalos até chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 7 intervalos, cheguei no segundo desenho. Vou trabalhar aqui no segundo desenho a mesma coisa que eu trabalhei aqui, ó. 3 grupos com 10 pontos altos. Esse é o primeiro grupo, eu trabalho 2 correntes, pulando 2 de base. Em cada espacinho desse, gente, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto sobre cada ponto de base. Então, vou trabalhar os meus 3 grupos aqui e volto. Trabalhei 3 grupos com 10 pontos altos cada um. Agora, eu vou finalizar aqui trabalhando 3 intervalos. Trabalhei os 3 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. Vou deixar o último sem trabalhar, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes, pulo esse último ponto, vem nesse espaço, trabalho um ponto alto, 2 correntes e venho no segundo grupo e no terceiro trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no quarto grupo, no quarto, o quinto e o sexto eu trabalho nesse padrão, já trabalhei 2 correntes, pulo o primeiro de base e trabalho a partir do segundo, normal, 6 pontos altos. Eu só vou pular o primeiro desses 3 últimos grupos. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, tudo que trabalha numa parte reta faz a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 10. Subo aqui 4 correntes no início dessa volta. Vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei aqui 3 intervalos no início dessa volta. Em seguida, vou trabalhar 4 grupos com 7 pontos altos separado com 2 correntes. Esse já é meu primeiro ponto do primeiro grupo. Trabalhei os meus 4 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes e pulando 2 de base. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 7 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 7 intervalos, agora eu vou trabalhar no segundo desenho 4 grupos com 7 pontos altos cada um, igual o primeiro. Mesma coisa que eu trabalhei aqui, 4 grupos com 7 pontos altos, vou trabalhar a mesma coisa no segundo desenho. Trabalhei o meu segundo desenho, 4 grupos com 7 pontos altos cada um. Agora, eu vou finalizar aqui trabalhando esses 3 últimos intervalos. Então, trabalhei aqui os meus 3 últimos intervalos, ficou assim a minha parte reta. Os intervalos, primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Trabalho um ponto para cada ponto de base, tá, gente? Deixar o último sem trabalhar, perdão. Vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos, deixei o último sem trabalhar, tá, gente? 2 correntes, vem nesse espaço, trabalho um ponto alto.
2 correntes, vem no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntes, vem no grupo. Então, tudo que eu trabalhei no primeiro grupo, vou trabalhar no segundo e no terceiro. Quando for para trabalhar o quarto, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, vou trabalhar a partir do segundo. A mesma quantidade de pontos, 5 pontos altos. Esses 3 últimos grupos eu trabalho nesse padrão. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta faz a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 11. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei meu grupo, em seguida trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é o meu primeiro ponto do primeiro grupo. Vou trabalhar os meus 3 grupos com 4 pontos e volto. Trabalhei 3 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 7 intervalos até chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 7 intervalos, cheguei no segundo desenho. Contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos e 2 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos e trabalhei 2 intervalos. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos, pulando 2 de base, tá, gente? Vou fazer igual eu fiz aqui, ó. 3 grupos com 4 pontos altos. Trabalhei meus 3 grupos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos. Trabalhei os meus 2 intervalos, o meu grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse primeiro grupo. Trabalho um ponto para cada ponto de base. Vou deixar o último sem trabalhar. Vou ficar com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto e venho nos intervalos, trabalhando ele até chegar no próximo grupo. Quando chegar no segundo e no terceiro, eu trabalho com o mesmo padrão do primeiro. Quando for para trabalhar o quarto, eu volto. Trabalhei os 3 primeiros grupos, cheguei aqui no quarto grupo, trabalho o quarto e o quinto e o sexto nesse padrão. Pulo o primeiro de base, trabalho a partir do segundo. 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, continuo trabalhando os meus intervalos, até chegar no próximo grupo. Quando chegar no próximo grupo, eu trabalho a mesma coisa que eu trabalhei nesse quarto aqui. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, e tudo que trabalha numa parte reta, faz a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a nossa volta número 12.
subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6. Trabalhei 6 intervalos, em seguida, contando com esse ponto, trabalho 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes, então ficou assim meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 3 intervalos até chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto. Vou completar os meus e volto. Trabalhei 3 intervalos, cheguei no segundo desenho. Vou trabalhar aqui 2 grupos com 7 pontos altos. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Em seguida, trabalho 6 intervalos. Trabalhei 6 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Os intervalos, o primeiro desenho. Agora, vou trabalhar na parte oval, 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei aqui 3 pontos, vai ficar o último sem trabalhar. Trabalho 2 correntes e continuo trabalhando os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro grupo com o mesmo padrão do primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto. Pulo o primeiro de base, vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos eu trabalho nesse padrão. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, e vou trabalhando os intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no próximo grupo, trabalho desse mesmo jeito. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta, trabalha na outra do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 13. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 7 intervalos. Esse é meu primeiro dos 7. Trabalhei 7 intervalos. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 15 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 15 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho. Contando com esse ponto, vou trabalhar no total de 10 pontos e em seguida trabalho 7 intervalos. Trabalhei 7 intervalos, então ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro e um ponto para o segundo, então, vou ficar com um grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes, pulo o último ponto e vem nesse espaço e continuo trabalhando eles. 2 correntes, vem no próximo ponto alto até chegar no próximo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho nesse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto. Trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto de base, primeiro ponto, aliás, e vou trabalhar a partir do segundo. Trabalhei aqui o meu grupinho com 2 pontos altos, pulando o primeiro de base. 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no quinto grupo e no sexto grupo, eu trabalho com o mesmo padrão que eu trabalhei esse aqui.
Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 14. Subo aqui 4 correntes. Na parte reta dessa volta, eu vou trabalhar só intervalos. 2 correntes. Vem no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. Vem no próximo ponto, um ponto alto. Então, vou trabalhando assim até eu chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 35 intervalos até aqui. Vou trabalhar agora na minha parte oval. 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto alto nesse primeiro ponto. Eu só vou trabalhar em cima desse primeiro grupo e em cima desse último grupo, tá, gente? Então, nos outros grupos eu não vou trabalhar. Aí, eu vou continuar trabalhando assim. 2 correntes, vem nesse espaço, um ponto alto. 2 correntes, vou trabalhar assim até eu chegar aqui no começo desse grupo. Trabalhei os meus intervalos, cheguei aqui nesse grupo, trabalhei no último intervalo. Trabalho 2 correntes, eu não vou trabalhar em cima desses grupos, só, igual eu falei, o primeiro e o último. Venho aqui nesse espaço e continuo trabalhando os meus intervalos. 2 correntes, vem no próximo intervalo, um ponto alto. Então, toda vez que eu chegar nos grupos, eu vou fazer assim, ó. Vou trabalhar essa volta, essa parte oval. Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês para não ficar dúvida. Trabalhei a minha parte oval, cheguei aqui, nesse último grupo, vou virar a peça pro meu lado. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho no último ponto, trabalho em cima dele, um ponto alto. Então, ficou assim a minha parte oval, olha só. Agora, eu vou trabalhar na parte reta. 2 correntes, vem em cima dos pontos e trabalho um ponto alto. Aqui na parte reta, trabalho em cima do ponto. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Na outra parte oval, vou trabalhar desse mesmo jeito e volto. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o meu fio na cor laranja. Vou pegar o meu fio na cor laranja, fazer uma laçada inicial e vou vir nesse primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 15. Vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Vem nesse espaço, trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Vem nesse espaço, 2 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, essa volta, eu vou trabalhar toda nesse padrão. Aonde tem espaço, eu trabalho 2 pontos. E um ponto sobre cada ponto de base. Tanto na parte reta, quanto na parte oval. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui no primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes.
Essa volta que eu estou iniciando agora é a volta número 16. Eu vou pegar essa ponta, vou arrematar. Vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, contando com essas correntes que eu subi. Um ponto para cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, eu trabalho novamente outro grupo com 7 pontos altos. Então, eu vou trabalhando assim, só grupos com 7 pontos altos até chegar na minha parte oval, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Trabalhei a minha parte reta, já trabalhei aqui o primeiro grupo da minha parte oval. Aqui eu trabalho assim, 3 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho o grupo com 7 pontos altos. Então, nas duas partes ovais, eu vou separar com 3 correntes, pulando 2 de base e trabalhando normal o grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, 3 correntes. Novamente, conto 1, 2, no terceiro, trabalho o meu grupo. Então, nas duas partes ovais vou trabalhar assim, na parte reta vou trabalhar nesse padrão. Vou trabalhar toda essa volta, quando chegar no final, se precisar de algum ajuste, eu volto e falo pra vocês, tá, gente? De repente sobra pontos ou falta pontos, aí tem que fazer alguns ajustes. Vou trabalhar toda essa volta e já volto. Trabalhei toda essa volta, me faltou ponto, então eu saí distribuindo na parte oval, tá, gente? Eu, em 3 espacinhos desse, de cada lado da parte oval, eu pulei só um de base, aonde eu pulei um, eu trabalhei 2 correntes. Eu fiz 3 desse lado, pulando um de base e 3 do outro. Voltei aqui para fechar junto com vocês. Contando com o ponto baixo, eu conto 1, 2, vem na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para esse segundo ponto com um ponto baixíssimo. E vou vir para o terceiro ponto com um ponto baixo. Já estou iniciando a próxima volta. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 17. Vem no próximo ponto, um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui 3 pontos baixos em cima desse grupo. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse espaço e trabalho aqui 8 pontos altos. Vou trabalhar os meus 8 pontos e volto. Trabalhei aqui o meu leque com 8 pontos. Conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto baixo aqui, vem no próximo, um ponto baixo, vem no próximo, um ponto baixo. Então, vou ficar com 3 pontos baixos em cima desse grupo da carreira anterior. Trabalhei, dou uma voltinha na agulha e vem nesse espaço e trabalho novamente. 8 pontos altos. Trabalhei aqui o meu segundo leque com 8 pontos. Conto 1, 2, vem no terceiro. Trabalho um ponto baixo para o terceiro, um ponto baixo para o quarto e um ponto baixo para o quinto. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo espaço. Então, essa volta eu vou trabalhar ela toda nesse padrão. Olha só. Em cada espacinho eu trabalho 8 pontos altos e vou prender com 3 pontos baixos em cima desse grupo. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto com vocês, trabalhei o último leque, venho aonde eu iniciei, naquele primeiro ponto baixo, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor laranja. Vou pegar o meu fio na cor laranja, fazer uma laçada inicial.
e vou vir em qualquer leque. Vou começar por esse. Vou vir no primeiro ponto, pegando na alcinha de trás. Quem quiser pegar todo o ponto, tudo bem, mas eu não vou. Vou pegar na alcinha de trás. Vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto para mim e mais uma de espaço. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Essa volta que a gente está iniciando agora é a última volta, a volta número 18. Trabalho uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Trabalhei aqui 4 pontos. Trabalho 4 correntes. Pego essas 2 alcinhas e vou fazer aqui um picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui o meu leque. Sem nenhuma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque trabalhar tudo que eu trabalhei no primeiro. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Trabalhei aqui 4 pontos, então trabalho 4 correntes. Pego essas 2 alcinhas e vou fazer o meu picô. Dou uma voltinha na agulha e já venho no próximo ponto. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, vem no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, vem no último ponto do grupo, um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Dou uma voltinha na agulha e venho novamente. Trabalhar tudo que eu trabalhei nesses 2 anteriores. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu terminar, eu vou contar com o ponto baixo, conto 1, 2, venho na terceira e prendo com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e já vou vir com a minha peça estendida. Terminei a minha peça, trabalhei toda essa volta. Emendei com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio, arrematei e estendi a minha peça. Olha só a grandeza que ficou esse trabalho. Muito lindo esse bico. Olha só, bem retinho, tá, gente? Olha isso, que lindo, maravilhoso que ficou. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.